E aí, galera massa do Deu a Louca na Matemática! Tudo bem com vocês? Hoje eu preparei uma aula fantástica pra gente, pessoal. Nós iremos estudar potenciação com números naturais. Se liga aí na aula, se liga no moral! Bom, gente, então em que consiste a potenciação com números naturais? Então, por definição, temos que uma potenciação, acompanhe o mouse, tá? Uma potenciação é uma multiplicação de um número por ele mesmo n vezes. Trata-se de uma multiplicação de um número por ele mesmo uma certa quantidade de vezes. Beleza? Tranquilo até aqui? Muito bem. Exemplos. Então, neste primeiro exemplo, eu estou multiplicando o número 2 por ele mesmo. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Acompanhe o mouse comigo. 2 vezes 2 dá 4. O resultado desse primeiro par aqui, ó, a gente vai multiplicar por 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. O resultado multiplica pelo próximo fator. 2 vezes 2, 4. O resultado multiplica pelo próximo fator. 4 vezes 2, 8. Resultado multiplica pelo próximo fator. 8 vezes 2, 16. O resultado multiplica pelo próximo fator. 16 vezes 2, 32. Tranquilo? Beleza. Aqui embaixo, multiplicamos o 4 por ele mesmo 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tranquilo? Então, vamos amarrar essa definição aqui, beleza? Então, na matemática, representamos esse tipo de operação da seguinte forma. Seja n e p dois números naturais, lembrando que estamos no âmbito do conjunto dos números naturais. Ô tio, é aquele conjunto que começa do zero? Sim, 0, 1, 2, 3, isso vai para o diabo a 4, vai para o infinito, né não? Beleza, tranquilo, é isso mesmo. Esse é o conjunto dos números naturais. Então, eu estou dizendo aqui que a letra n e a letra p podem ser qualquer número natural, a começar do zero. O n pode ser 0, pode ser 1, pode ser 1000, e o p também pode ser qualquer número natural, beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Uma multiplicação do número n por ele mesmo p vezes, certo? Foi isso que a gente fez, ó. Estou multiplicando o número n, certo? Por ele mesmo. Então, se trata de uma potenciação. Quantas vezes? Uma p vezes. Beleza? Então, esse tipo de operação matemática é dado pela potência n elevado a p. A gente vai ler a partir de agora desta forma. N elevado a p. Quem é n? N a gente vai chamar de base da potência. E p nós iremos chamar de expoente da potência. Tranquilo? Então, isso aqui é uma potência. Beleza? E o que é uma potência? Uma multiplicação de um número por ele mesmo. Beleza? Tranquilo? Então, alguns exemplos aqui de potência. O primeiro, eu tenho 2 elevado a 5. Quem é a base? A base é 2. E quem é o expoente, professor? O expoente é o número 5. Então, ó, o expoente determina a quantidade de vezes que iremos multiplicar a base por ela mesma. Então, nessa primeira potência, nós temos 2 elevado a 5. Se o expoente é 5, então nós iremos multiplicar a base por ela mesma 5 vezes. E quem é a base? O número 2. Então, nós deveremos multiplicar o número 2 por ele mesmo. Quantas vezes, professor? 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tranquilo? Próximo exemplo. 3 elevado à terceira. Beleza? Tranquilo? Então, eu tenho aqui
que a base dessa potência é 3 e o expoente também é 3. Então, o que é que eu devo fazer? Multiplicar a base quantas vezes? 3 vezes. O expoente, lembre sempre, o expoente determina quantas vezes eu terei que multiplicar a base por ela mesma. Se o expoente é 3, irei multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Está aqui, ó. Se a base é 3, então vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tranquilo? Vamos aqui para esse lado. Eu tenho esta outra potência aqui. 4 elevado à terceira. Tranquilo? Lembrando que esse expoente pode ser qualquer número natural, a partir do zero. Beleza? Então, tenho 4 elevado a 3. A base dessa potência é o número 4. E o expoente é o número 3. Só que o expoente determina quantas vezes eu irei multiplicar o número 4 por ele mesmo. Como o expoente é 3, eu irei multiplicar o número 4 por ele mesmo 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E o último exemplo aqui, ó, 5 elevado à terceira, ou 5 elevado a 3. Como é que eu resolvo isso? Observo primeiro o expoente, quem é, e depois multiplico a base por ela mesma, a quantidade de vezes que o expoente está determinando. Neste caso, o expoente é 3, vou multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5, 25. O resultado multiplica pelo próximo fator. 25 vezes 5, 125. Tranquilo? Beleza? Fácil. Agora nós iremos estudar algumas propriedades. Quando o expoente for nulo, ou seja, quando o expoente de uma potência for zero, o resultado vai ser sempre igual a 1. Então, toda potência cujo expoente é zero é igual a 1. Então, eu tenho aqui, ó, A, que é um número natural qualquer, a base da nossa potência, e 0 é o nosso expoente. Então, lê-se dessa forma. Um número A qualquer elevado a 0 é igual a 1. Exemplo. Primeiro exemplo eu tenho 3 elevado a 0, resultado igual a 1. Segundo exemplo, 1235 elevado a 0, resultado igual a 1. Vejam só, neste primeiro propriedade, o que nós devemos observar? Que o expoente é nulo, o expoente é 0. E a base? A base pode ser qualquer número, inclusive o 0. 0 elevado a 0, o resultado vai ser 1, beleza? A base pode ser qualquer número natural a partir do 0. Se eu tiver qualquer número elevado a 0, o resultado sempre vai ser 1, compreendido? Aqui eu trouxe um número 3 elevado a 0 igual a 1. E no segundo exemplo, eu trouxe um número bem grande, e eu fiz isso de propósito, porque independentemente de quão grande for a nossa base, se ela estiver elevada a 0, o resultado sempre vai ser 1. Tranquilo? A segunda propriedade, o expoente unitário, ou seja, o expoente for igual a 1. Então, toda potência cujo expoente for igual a 1, independentemente do valor da base, o resultado sempre será igual à base. Simples. Eu tenho A, generalizando, né, um número qualquer natural, a partir do 0. 0 elevado a 1, 0. 0 elevado, ou melhor, 1 elevado a 1, 1. 2 elevado a 1, 2. Certo? O número A, essa letra A, pode ser qualquer número natural. Então, ó, um número natural A elevado a 1 sempre vai ser igual a ele. Dois exemplos. 3 elevado a 1 vai ser igual a 3. 34 elevado a 1 vai ser igual a 34. 1000 e cacetada elevado a 1 vai ser igual a 1000 cacetada. Ou seja, nesta segunda propriedade, se o expoente for igual a 1, o resultado sempre vai ser a base. Tranquilo? Beleza? Vamos adiante. Terceira propriedade, base unitária. Então, na segunda propriedade,
nós tínhamos que o expoente era 1. Na terceira, nós temos que a base é igual a 1. Então, toda potência cuja base for igual a 1, independentemente do valor do expoente, o resultado sempre será igual a 1. Beleza? Então, neste caso, quem vai variar é o expoente. Neste caso aqui, ó, que o expoente era unitário, quem variava era o valor da base. E o expoente sempre era 1. Aqui não. Quem vai variar agora é o expoente. Beleza? Generalizando. 1 elevado a n. N pode ser qualquer número natural, inclusive o zero. Beleza? Esse resultado sempre vai ser igual a 1. Então, ó, primeiro exemplo. 1 elevado a 34. 1. 1 elevado a 456 vai ser igual a 1. 1 elevado a 1000 e cacetada vai ser igual a 1. Tranquilo? Beleza, né? Preste atenção agora, pessoal. Quarta propriedade. Multiplicação de potências de mesma base. Tranquilo? Beleza? Em uma multiplicação de potências de mesma base, a gente vai fazer o quê? Vai repetir a base e somar os expoentes. Então, eu tenho duas potências que estão sendo multiplicadas aqui. Ó. A potência a elevado a m, lembrando sempre que essas letras são números naturais. A elevado a m vezes essa outra potência, a elevado a n. O que é que elas têm de em comum aqui? Ó? Em ambas, a base vale a mesma coisa, vale a, beleza? Então, toda vez que a base, eu estou multiplicando duas potências cuja base é igual, então eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Vamos ver isso aqui, né? Com números. Então, eu vou ter aqui, ó, a primeira potência, 3 elevado a 2, vezes a segunda potência, 3 elevado a 5. É uma multiplicação. E o que é que eu tenho em comum aqui entre essas potências? O valor da base é igual. Então, o que é que eu vou fazer? Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 5, 7. Então, resolver esse produto aqui, essa multiplicação, é o mesmo que resolver essa potência, 3 elevado a 7. E como é que eu resolvo essa potência? Eu vou multiplicar o número 3 por ele mesmo 7 vezes. Lembra? O expoente determina quantas vezes eu irei multiplicar a base por ela mesma. Vamos ver esse segundo exemplo. 4 elevado à terceira vezes 4 elevado à quinta. O que é que temos em comum aqui? A base dessas duas potências é igual a 4. Então, ó, se a base é igual, vamos repetir a base e vai fazer o que com os expoentes? Somar. Repete o 4 e soma os expoentes. 3 mais 5, 8. Tranquilo? Então, resolver esse produto aqui é a mesma coisa que resolver esta potência. Tranquilo? Vamos adiante. A quinta propriedade, divisão de potências de mesma base. Essa é bem simples. Se na multiplicação a gente somou os expoentes, certo? Na multiplicação de potências de mesma base a gente somou os expoentes, na divisão, que é o inverso da multiplicação, se lá a gente somou, o inverso da soma vai ser a subtração. Então, na divisão de potências de mesma base, a gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Na multiplicação, a gente soma. Na divisão, a gente subtrai os expoentes. Então, está aqui uma representação geral, certo? A primeira potência, a elevado a m, dividido por a elevado a n. O que é que eu tenho em comum entre essas duas potências? O valor da base é igual. Então, repete o valor da base e subtrai os expoentes. M menos n. Vamos ver o primeiro exemplo. Eu tenho 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado ao quadrado. O que é que eu tenho em comum entre essas potências? A base vale 3. Então, ó, a base é igual. Repete-se a base e soma o erro aí, ó. E subtrai, pessoal. E subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Tranquilo?
Próximo exemplo. Eu tenho 7 elevado à oitava dividido por 7 elevado à quinta. O que é que eu vou fazer? Repetir a base, que ela se repete, a base é igual nas duas potências. E vou subtrair os expoentes. 8 menos 5, 3. Então, resolver essa divisão aqui de potência é a mesma coisa que resolver essa potência aqui, 7 elevado à terceira. E 7 elevado à terceira vai ser 7 vezes ele mesmo, 3 vezes. Beleza? Tranquilo? Sexta propriedade, potência de potência. Isso ocorre, pessoal, quando a base de uma potência é outra potência. Neste caso, a gente vai multiplicar os expoentes e vamos repetir a base. Então tá aqui, generalizando. Eu tenho uma potência que está sendo elevada a uma outra potência. A elevado a n elevado a n. Beleza? Como é que eu faço isso? Repete a base e multiplica os expoentes. Multiplica o expoente que está dentro do parênteses pelo que está fora. M vezes n. Primeiro exemplo. Eu tenho 4 elevado à terceira elevado ao quadrado. Ou 4 elevado a 3, que está elevado a 2. Como é que eu faço isso? Repete a base, 4, e multiplica o expoente que está dentro do parênteses pelo que está fora. 3 vezes 2, 6. Resolver essa potência de potência é a mesma coisa que resolver essa simples potência aqui. 4 elevado a 6. Segundo exemplo. 2 elevado à quinta, que está elevado à terceira. Resolver essa potência daqui é o mesmo que resolver 2 elevado à 15ª potência. Ou 2 elevado a 15. Tranquilo? Beleza? Por que 2 elevado a 15? Porque neste caso, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. 5 vezes 3, 15. Tranquilo? Essas propriedades servem para reduzirmos o nosso trabalho. Quando estamos trabalhando, quando estamos resolvendo algumas situações que há multiplicação, divisão de potências. Agora, essas propriedades só servem para os casos em que as potências possuem a mesma base. Percebe que até o momento nós sempre estávamos falando aqui de potências de mesma base, multiplicação de potências de mesma base, divisão de potências de mesma base, potência de potência, repete a base. Então, essas propriedades só irão valer para potências que possuem a mesma base. E para que essas propriedades servem? Para reduzir, o nosso trabalho. Ao invés de eu resolver aqui, por exemplo, 3 elevado a 5 e depois dividir isso pelo resultado de 3 elevado a 2, eu resolvo isso simplesmente resolvendo essa outra potência menor. E como foi que eu cheguei nela? Usando a nossa quinta propriedade. Beleza? É para isso que as propriedades servem. Para facilitar o nosso trabalho. A sétima propriedade nos diz o seguinte: potência cuja base é um produto. Então, neste caso, cada fator do produto deverá ser elevado ao mesmo expoente da potência. Então, tenho aqui A vezes B elevado a N. A vezes B elevado a N é igual. Vou elevar ao mesmo expoente cada fator do produto aqui, da multiplicação. Então, isso aqui é a mesma coisa que resolver A elevado a N vezes B elevado a N. Vamos ver isso aqui com números, Então, eu tenho 2 vezes 5 elevado à terceira. Você poderia muito bem fazer 2 vezes 5 vai dar 10. 10 elevado à terceira. Beleza, vai conseguir chegar nesse resultado. Mas por nossa propriedade aqui, nós conseguimos resolver isso aqui desta maneira. Eleva o 2 e o 5 ao mesmo expoente, conservando a operação de multiplicação. 2 elevado à terceira vezes 5 elevado à terceira.
Aqui embaixo, 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Poderia 3 vezes 4, 12, 12 elevado ao quadrado. Daria certo. Mas aqui, pela propriedade, elevo o primeiro fator ao expoente e o segundo fator também ao mesmo expoente. 13 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. E depois eu resolvo cada potência em separado. 2 elevado à terceira vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que multiplica 5 elevado à terceira, que vai ser 5 vezes 5 vezes 5. Depois que fizer esse resultado, você multiplica tudo para chegar ao resultado final. Bom, pessoal, então para concluirmos a nossa aula de hoje, eu preparei uma paródia para vocês da música O Sol. E garanto a vocês que irá facilitar a compreensão de vocês do tema potenciação com números naturais. Beleza? Segue a letra aí e vamos cantar! Oh, professor desesperado, com essa potência, preciso de você aqui. Moral, vê se não esquece que para resolver basta você saber a base. Na potenciação, multiplique a base por si própria. Por si própria, o expoente nos diz quantos fatores iguais vamos ter. Vamos ter 2 elevado a 3 é 8, meu irmão. Você não pode errar essa potenciação. 3 elevado a 2 é 9, meu irmão. Você não pode errar essa potenciação. Essa potenciação. Essa potenciação. Essa potenciação. Essa potenciação. Então, se você gostou da aula de hoje, deixe seu like neste vídeo, compartilhe com os colegas e vamos nessa! Abraços do tio e até a próxima!